pode abrir sua câmera, se quiser. Muito obrigada e espero trabalhar bem aqui no apoio. Obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite. Eu me chamo Andresa de Bem, sou professora do Departamento de Ciências Fisiológicas do Instituto Bioquímica da Universidade de Brasília, e hoje eu vou apresentar aqui um projeto que eu tenho a colaboração de alguns professores da Universidade de Brasília, a professora Márcia Mortari, a professora Ana Amélia, o professor Jair Goulart, e também é um projeto em associação com outras universidades, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a UFRJ, com pesquisadores que vão participar desse projeto, né, que a gente pretende desenvolver. O projeto tem um título, uma questão bastante evidente, que eu imagino que está ficando cada vez mais evidente, inclusive para a população geral, né, que é a relação da obesidade como sendo um fator de risco para o desenvolvimento das complicações graves da Covid-19. A complicação grave da Covid-19 é a síndrome respiratória aguda, né, grave, de forma grave, né, então os indivíduos podem contrair Covid e manifestar outros sintomas de gripe ou sintomas gerais, mas a forma grave se manifesta por uma crise respiratória que necessita de tratamentos, né, em terapia intensiva e pode levar o indivíduo, inclusive, a complicações graves, inclusive a morte. Então, o que a gente quer relacionar é justamente por que a obesidade é um fator de risco para a COVID. Pode passar o slide, eu tinha combinado que eu ia ficar aqui com o pointer, não sei se vai ser possível agora, com o Calil, tô aqui vendo, não, acho que não. Já tô com o pointer, que bom, assim eu vou... Obrigada, assim é mais fácil para eu conseguir mostrar para vocês algumas coisas, porque, primeiro, para que a gente comece a entender essa relação, eu trouxe aqui algumas publicações bastante importantes e, obviamente, muito recentes, né, mostrando as características clínicas dos indivíduos que são internados nas unidades de terapia intensiva. Então, esse artigo aqui, que foi publicado bastante recente na revista científica JAMA, que é uma revista muito importante, mostra um compilado de pacientes internados na área de Nova York, nos Estados Unidos. Esse estudo compreendeu um número relativamente grande de indivíduos, de pacientes, 5.700 pacientes, né? E aqui a gente pode ver algumas características clínicas desses indivíduos, né? O que nos chama bastante atenção nesse slide, eu não sei se todos estão conseguindo ver, mas eu vou tentar traduzir, é a presença, com o que a gente relaciona esses indivíduos com forma grave de Covid. Então, nós podemos observar aqui que mais de 50% dos indivíduos, eles têm a comorbidade de hipertensão, né? E quando nós olhamos aqui outras patologias, até aquelas mesmas relacionadas com o sistema respiratório, como asma, complicações respiratórias, a proporção de indivíduos com forma grave de Covid é muito baixa quando comparada, por exemplo, à hipertensão e quando comparada à obesidade. Então, se nós olharmos aqui, nós temos que 42% dos indivíduos com Covid, né, internados, eram obesos. E cerca de 19% tinham obesidade mórbida, tá? E o diabetes também está aparecendo aqui com uma proporção muito grande dos indivíduos. Então, isso nos mostra uma associação muito intensa entre indivíduos que manifestam uma forma grave de Covid com as comorbidades relacionadas à obesidade. Por que eu estou falando relacionada? Porque a hipertensão e o diabetes são patologias que se originam da obesidade. E uma outra questão bastante importante é que a obesidade, até muito pouco tempo atrás, não era considerada uma doença. Então, muitas vezes, nos prontuários dos pacientes ou nos próprios registros dos hospitais, a questão da obesidade, ou menos do que isso, sobrepeso, não está colocado em evidência nesses prontuários. Então, ainda é um pouco subestimado, tá? Então, esses aqui são os dados dos Estados Unidos. Depois, nós temos aqui, antes de eu apresentar os dados do estudo da França, só para que aqui o público em geral entenda o que a gente classifica como obesidade, né? Então, a gente classifica relacionando ao IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, que é uma medida muito simples de ser feita,
relaciona o peso corporal dividido por altura vezes altura, né? E a gente tem um valor. Então, os indivíduos considerados com IMC normal, eles vão ter um valor de IMC menor do que 25, tá aqui o verdinho. Quando a gente tem um índice, quando esse índice ele vai de 25 até 30, nós já temos uma situação de sobrepeso. De 30 a 35, a situação é obesidade, classificado como obesidade. E acima disso, já a obesidade mórbida, tá? Então, o que os estudos fizeram? Alguns estudos que tinham registro do IMC nos seus prontuários, porque não todos os hospitais registram isso, né? Mas esses hospitais na França avaliaram. Aqui, nessa barrinha cinza aqui, a gente está vendo uma normalização que foi feita pelo IMC das pessoas internadas na UTI por outras doenças, não por Covid, tá? E o que foi observado? Que esses três colunas representam 3 diferentes hospitais, de 3 diferentes cidades da França. E o que se vê é que o IE nos pacientes com Covid é muito maior do IMC daquelas pessoas que estão internadas na UTI por conta da Covid. Mais especificamente, esse outro estudo, que é super interessante, também desenvolvido nos hospitais da França, publicado na revista Obesity, que é muito importante na área, também mostrou essa relação e mostrou ainda mais que conseguiu fazer uma relação que quanto maior o grau de obesidade, mais acometido ainda, ou mais grave era a forma de acometimento pela Covid. Então, se nós olharmos aqui nesse primeiro gráfico, aqui nós temos também, os indivíduos que estão internados na UTI por outra causa que não seja Covid. Vocês estão vendo aqui, essa partezinha em branco aqui, quer dizer os indivíduos com IMC menor do que 25. Isso aqui quando a causa não é Covid. Quando a causa é Covid, olha que a proporção de indivíduos com IMC normal diminui bastante. Por outro lado, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui sobrepeso, obesidade e obesidade mórbida. Então, a gente realmente já está vendo uma incidência muito maior de indivíduos obesos aqui no grupo desses que estão sendo tratados, né, para as complicações da Covid dentro das UTIs. Aqui também esse gráfico é bastante interessante, porque eles avaliaram aqui uma intervenção que é frequente ou que é necessária quando o indivíduo está passando por uma situação, por uma síndrome respiratória, um desconforto respiratório muito grande. Ele precisa fazer a ventilação mecânica, né? Então, quanto mais grave a COVID, esse indivíduo ele é requisitado para fazer esse tipo de intervenção. Então, eles observaram aqui, esses aqui são todos indivíduos com COVID, esses aqui foram os que receberam a ventilação mecânica e esses aqui não. Então, se a gente olha novamente aqui, o branquinho são os indivíduos com IMC normal, né? A gente vê, então, aqui uma maior proporção de indivíduos com obesidade que tiveram as complicações que foi necessária a intervenção mecânica, tá? Esse gráfico aqui também nos mostra, que vai aumentando, né, a necessidade de intervenção mecânica, de ventilação mecânica, né? Isso aqui está relacionado ao aumento do IMC dos indivíduos. Então, quanto maior o IMC, né, mais indivíduos com IMC maior tiveram mais necessidade de intervenção mecânica. E nesse quadrinho aqui, eles fizeram uma relação bastante interessante, que eles colocaram aqui várias comorbidades que estão associadas, né, ao desenvolvimento do COVID. Então, desde o começo da epidemia, ficou muito claro que o principal fator de risco para a evolução grave da forma da doença era o envelhecimento, né? E essa doença começou nos países asiáticos, onde a proporção de obesidade é muito menor do que nos países ocidentais, não é? Então, a gente tinha como principal fator o envelhecimento. Depois foi visto que outros indivíduos com comorbidades associadas também, né, tinham um incremento, né, na gravidade da doença. E aqui a gente está vendo algumas comorbidades, que vocês estão vendo aqui, as mais frequentes, que é diabetes, hipertensão, e aqui embaixo os 3 níveis de IMC. E o que ficou muito claro, não sei se vocês conseguem ver nesses números aqui, é que, por exemplo, o diabetes, que se fala muito, né? O diabetes aumenta o risco da gravidade da doença, isso aqui é uma relação de associação, em cerca de, 6,8 vezes, eu nem estou conseguindo. Agora, quando a gente olha aqui
para os valores, né, para a relação, para a associação entre a obesidade, a gente vê claramente, por exemplo, um indivíduo com obesidade mórbida, ele tem uma proporção 7 vezes maior de desenvolver a forma grave da doença, certo? Bom, seguindo, e aí? E o que a gente tem no Brasil? Como é que é a situação aqui no Brasil? Então, já falamos dos Estados Unidos, né, que talvez seria a situação mais parecida, e os dados da França, que também tem um grande número de obesos atualmente, né, e no Brasil não é nada diferente. Então, nós temos esses dados aqui são de 2012 ainda, então nós temos um aumento, só para mostrar uma relação do aumento da proporção de obesidade dos indivíduos aqui em 6 anos, então 2006 nós tínhamos 11%, 2012 nós tínhamos 17%, e agora 2020 nós temos 20% de indivíduos obesos. O que é obeso? Obeso é IMC acima de 30, tá? Mas nós temos também aqueles indivíduos com sobrepeso, né? Que são ali o IMC de 25 a 30. E agora, se nós considerarmos os indivíduos com sobrepeso na atualidade no Brasil, nós temos metade da população com sobrepeso, 50%. Então, isso quer dizer o quê, gente? Quer dizer que a gente está tendo uma sobreposição de epidemias. Nós temos a sobreposição da epidemia, ou da pandemia do Covid, com a obesidade, que também é uma situação pandêmica. Ela está acontecendo em todo o mundo, mas particularmente ainda em alguns países, como é o caso do Brasil, que também entrou nessa conta. Aqui está a fórmula do INC, se alguém tiver curiosidade aí para calcular, é super fácil, vocês já ficam sabendo. E uma questão bastante importante é que nós estamos vendo uma mudança no curso da doença, que está acontecendo principalmente nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E essa mudança do curso da doença, eu vou chamar a atenção para o acometimento e também para complicações e mortes de indivíduos mais jovens, que não era tão frequente no começo da epidemia em outros países. Isso está acontecendo bastante aqui no Brasil. Eu não sei se eu estou passando o tempo, posso continuar? Pode. Então, rapidinho. Bom, então, o que a gente quer fazer? A obesidade, ela tem várias coisas que a gente já sabe que já estão relacionadas, né? Nós temos um processo inflamatório, que é superativo na obesidade. Nós temos também um aumento da carga viral. Alguns pesquisadores mostraram que o vírus se deposita no tecido adiposo e fica lá como estoque de vírus. E existe um comprometimento pulmonar nos indivíduos. Então, ele já não consegue manter as relações de respiração adequadamente. E aí, a nossa pergunta mais específica desse trabalho é a seguinte: então, já sabemos que a obesidade leva a complicações pulmonares, complicações cardíacas, que são ligadas ao acometimento da síndrome respiratória aguda, né? E também já sabemos que a obesidade, ela leva a complicações nos vasos sanguíneos, que estimulam a formação de trombos, por exemplo. Tá? Esses vasos sanguíneos, eles estão no corpo, e nós sabemos que o obeso tem uma muito grande, incluindo dos vasos sanguíneos do cérebro, certo? Então, lá no cérebro, onde a gente tem a base de vasos sanguíneos, as endotélio dos vasos estão comprometidos. Então, a nossa pergunta é: será que o vírus pode acessar o sistema nervoso central por conta do aumento da permeabilidade das células vasculares? E será que isso pode, por exemplo, comprometer uma região ali do cérebro que a gente tem, que é o centro de controle cardiorrespiratório? Então, o cérebro comanda os nossos processos de respiração e de batimentos cardíacos também. E a gente não sabe se o vírus consegue modular alguma coisa lá. Meu último slide aqui, como é que nós propomos fazer isso, né? Então, não sei porque que não está aparecendo aqui, está aqui. Então, nós temos grande experiência em desenvolver modelos de obesidade laboratório, usando animais de experimentação, camundongos. Quando a gente dá uma dieta rica em lipídios para esses camundongos, eles tornam-se obesos. Então, a nossa estratégia seria deixarmos os vírus, infectar os animais com o vírus, o SARS-CoV-2, né, e ter a infecção viral. Só que, para isso, nós precisamos de um laboratório adequado, porque o vírus é altamente transmissível, então precisaríamos de um laboratório de nível NB3, que não temos na UNB, certo? Então, nós propomos uma alternativa paralela para tentar estudar essa relação da obesidade com as complicações pulmonares, usando um outro fator, um RNA, que causa uma infecção parecida com a infecção viral,
né? Então, essa é a nossa proposta, para investigar se existe alguma permeabilidade aumentada da barreira hematoencefálica no cérebro desses animais, que favorece a desregulação daquele controle respiratório e cardíaco que a gente tem lá no cérebro. E da mesma forma também testar alguma terapia medicamentosa que pudesse verter essa. E obviamente que esse projeto só pode ser desenvolvido se a gente contar com o financiamento, né, das agências de financiamento e das instituições que a gente participa. Muito obrigada. Muito obrigada, Andressa. É realmente muito interessante. A gente percebe quão complexo é o problema e o quão importante é esse momento de ver todas essas complexidades. Eu ia, assim, a gente está tentando produzir, né, fazer algum tipo de pergunta, mas a minha pergunta inicial ia ser justamente essa, né? Se não teria como testar, não tendo um NB3, né? Testar ou só com RNA ou só com uma capinha proteica, para entender também se é um processo do RNA ou dos spikes, né? Essa ideia. Também a gente pode fazer uma infecção com o LPS, que é uma parte da bactéria, que também causa infecção pulmonar, porque o que acontece também, de forma grave, os pacientes são infectados por infecções bacterianas também, né? Claro que a gente, nesse contexto, a gente não vai entender se o vírus chega no cérebro. Já tem alguns trabalhos, alguns colegas que mostraram, in vitro, numa célula de neurônio, colocaram o vírus infecta o neurônio. Mas a gente não sabe se no organismo complexo ele vai chegar lá. Nós só conseguiríamos fazer isso com o NB3. Mas usando essas outras estratégias, a gente vai ter o efeito, já vai entender por que a obesidade atrapalha a complicação pulmonar, né? Ou favorece essa complicação pulmonar. Eu acho que a gente já consegue chegar a bastante resultados interessantes com essa estratégia. Muito obrigada, é muitíssimo importante esse tipo de pesquisa. A gente espera realmente conseguir apoiar mais ainda essas pesquisas. Muito obrigada por estar aqui